Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, no Estado democrático de direito, um governante não tem uma carta em branco para fazer o que quiser. Ele tem que respeitar a legislação vigente do país. Na democracia, que muitos falaram aqui, quem ganha a eleição assume o governo. Quem tem mais votos assume o governo. Mas isso não dá a esse governante o direito de ele fazer o que quiser. Ele tem que respeitar a legislação vigente do país. Respeitar a Constituição Federal. Respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Orçamentária Anual, que, aliás, a Constituição Federal, no seu artigo 85, inciso 6º, coloca o seu descumprimento como crime de responsabilidade. Porque senão, não precisava ter poder legislativo. Se a pessoa no poder executivo puder fazer o que quiser, não precisa ter poder legislativo. Não precisa ter lei orçamentária. Para que o Congresso vai votar a lei orçamentária? Então é melhor fechar o poder legislativo. É melhor que não se tenha lei orçamentária. Algumas pessoas colocaram aqui que isso é uma questão menor. Não pode ser tratada como uma questão menor o descumprimento da Constituição Federal, da lei maior do país, o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo é composto de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Um poder não pode usurpar as suas funções. Então, no Estado democrático de direito, quem ganha a eleição assume o governo. Mas esse governante não tem o direito de fazer o que quiser. Ele tem que respeitar a legislação vigente do país. No ano de 1215, na Inglaterra, surgiu o orçamento público. O rei gastava demais e alguém tinha que dar uns freios nos gastos do rei. Ali surgiu o orçamento público. A partir da Magna Carta inglesa, o rei, para fazer qualquer despesa, ele tinha que pedir autorização ao parlamento inglês. No Brasil, 800 anos depois, a presidente da República edita decretos de créditos suplementares sem autorização legislativa, sem conformidade com a meta fiscal vigente. Mas alguns colocaram: mas no final, se muda a meta fiscal no final do ano, valida tudo. Não foi esse o entendimento do Tribunal de Contas da União. Não foi esse o entendimento da junta pericial, que, a pedido da comissão especial do impeachment, fez a perícia. Não foi esse entendimento. A Lei de Responsabilidade Fiscal é algo que precisa ser cumprido. E eu falo com a maior tranquilidade, porque eu era deputado federal no final do ano de 2014, quando foi mandado para o Congresso Nacional o PLN 36 de 2014, que alterava a meta fiscal. E eu, como deputado federal, votei contrário. Como votei contrário, enquanto senador da República, ao PLN 5 de 2015, no final do ano de 2015, PLN que alterava a meta fiscal de 2015, de um superávit de 55,3 bilhões de reais para um déficit de 119,9 bilhões de reais. Mas o que isso tem a ver com o cidadão comum? Está aí, uma inflação de 10,67% no ano passado, pelo IPCA, mais de 11 milhões de desempregados. É o resultado disso.
Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso para mim é princípio. Quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga o preço disso num ponto futuro é o contribuinte com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu represento no meu mandato. Eu vi aqui algumas pessoas falarem: a lei de responsabilidade fiscal tira dinheiro da educação, tira dinheiro da saúde. É o oposto. É o oposto. O cumprimento rigoroso da lei de responsabilidade fiscal é que vai fazer sobrar dinheiro para investir na educação, para investir na saúde. Então o governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso para mim é princípio. E falo com tranquilidade, porque tanto como deputado federal, como enquanto senador, eu votei contra esses projetos de alteração da meta fiscal. Projetos que passaram a permitir ao governo fazer déficit. Dentro da casa de qualquer um, a pessoa não pode gastar por mês mais do que o seu salário. Assim também deve ser um governo. Até porque quando faz, quem paga essa conta é o contribuinte, com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu represento aqui no meu mandato. Essa edição de decretos de créditos suplementares, feitas pelo governo, a junta pericial foi clara e atestou que foram promovidas alterações na programação orçamentária incompatíveis com a obtenção da meta de resultado primário vigente à época da edição dos decretos. Vi aqui alguns falarem sobre o atual presidente, Michel Temer. Eu não votei nem na Dilma, nem no Temer, nem no primeiro, nem no segundo turno. Não sou base do governo Temer, não tenho nenhum cargo no governo Temer, como não tinha no governo Dilma. E já fiz vários discursos aqui críticos ao governo Temer. O que tiver de bom, tem o meu voto aqui como representante dos meus eleitores. O que tiver de errado, tem o meu voto aqui contrário como representante dos meus eleitores. Eu, quando dou um voto aqui, eu não penso se aquilo vai beneficiar ou prejudicar um governo. Eu penso se aquilo vai beneficiar ou prejudicar a sociedade, que é essa que meu mandato representa aqui. Portanto, o que tem que ser objeto aqui são os fatos ocorridos durante o governo da presidente Dilma. Do mesmo jeito que, se tiver um julgamento sobre os fatos ocorridos pelo poder do presidente Temer, aqui vai ter o meu julgamento. Com relação ao que foi colocado, senhor presidente, é preciso lembrar também o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. E isso também ocorreu, ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 36. O que nós vamos votar aqui é a possibilidade de se ter um julgamento, onde inclusive a presidente vai ter chance de colocar a sua defesa, vai ter chance de se defender, vai ter chance de contestar o que foi colocado aqui por aqueles que a acusam de crime de responsabilidade. Em face, senhor presidente, do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orçamentária Anual, da necessidade de se ter respeito ao que está escrito na Constituição Federal, o meu voto é a favor da existência do julgamento, o meu voto é a favor da continuidade do processo de impeachment.